Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, estudantes de direito, estudantes da pós-graduação, eh, de direito constitucional, do Damásio IBMEC, alunos da segunda fase da OAB, alunos do nosso curso de extensão de advocacia civil do Damásio. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Teoria do Direito no Damásio Educacional e também na pós-graduação em Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Lembrando que nós vamos aqui hoje tratar de mais um recurso. Nós estamos aqui numa série de vídeos sobre recursos. Já falamos sobre apelação, sobre agravo de instrumento e também agora vamos falar sobre ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Se você não assistiu ainda nossos vídeos, não perca tempo, assista. Tem no meu Instagram, @abacuquewellingtonsodré, ou no meu canal do YouTube, Prof. Abacuque Sodré. Então, Instagram, @abacuquewellingtonsodré, ou na minha página, ou no meu canal do YouTube, Prof. Abacuque Sodré. Ok? Então vamos falar hoje com vocês rapidamente sobre o recurso ordinário constitucional. Então, recurso ordinário constitucional. Qual é a previsão do recurso ordinário constitucional, professor? Eu fico em dúvida, eu não sei. Então, vamos só relembrar o seguinte. Lembra que a regra do sistema jurídico para os recursos é a unirrecorribilidade. Qual exceção? Recurso extraordinário e recurso especial que cabem quando da decisão do que? Da apelação, ou quando decide ali uma ação rescisória, por exemplo. Esses são momentos em que cabe recurso especial e recurso extraordinário, e é possível, então, ali ingressar com recurso especial e extraordinário, dependendo do cabimento, violação à Constituição e ao Pacto Federativo, ou violação à legislação federal. Então, aquilo que é a regra para cada tipo de decisão, tem um recurso acerca do tema. Nesse sentido, nós temos então o recurso ordinário constitucional. Se nós também, junto com aquilo que a gente já falou, da apelação e do agravo. A apelação cabe de sentença. Lembra, sentença é o pronunciamento do juiz de primeiro grau que põe fim ao processo, ou à fase de cognição do processo, então, com ou sem julgamento do mérito, e extingue a execução. Então, decisão do juiz de primeiro grau. E quando as decisões são feitas em única instância pelos tribunais? Quando se trata de decisões que são de competência originária, qual é o recurso cabível? Uma das alternativas aqui, alternativa concreta da regra da unirrecorribilidade. Por que eu falo uma das alternativas? Porque o ROC, o recurso ordinário constitucional, impugna certas decisões. Então é importante você atentar às hipóteses de cabimento. Não é para todas as ações de competência originária. São ações específicas, como nós vamos falar aqui com vocês. Ok? Então, dito isso, vamos avançar. Então, recurso ordinário constitucional. Qual é a previsão? Previsão, artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, que diz respeito ao recurso ordinário constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal. Artigo 105, inciso 2º, trata da competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso ordinário constitucional de sua competência. Então, STF, artigo 102, inciso 2º da Constituição, e Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 2º, então, inciso 2º da Constituição Federal. Pois bem, e no âmbito infraconstitucional, nós temos a regulação pelos artigos 1027 e 1028 do CPC. 1027 e 1028 do CPC. Então, qual é o tipo de decisão, qual é a hipótese de cabimento
do recurso ordinário constitucional, do ROC, que nós vamos chamar de ROC aqui. Ele impugna acórdão de decisões originárias dos tribunais nas ações estabelecidas pelo texto constitucional. Então, o texto constitucional, ele vai delimitar quais são as ações. Então, existem ações de competência originária do tribunal e nas ações determinadas pela Constituição é que cabe recurso ordinário constitucional. Então, vamos a essas hipóteses. Primeiro, para o STF. Artigo 102, inciso 2º da Constituição. Abra lá comigo o seu artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Na linha A, você vai perceber que se trata de decisões, então a competência para apreciar o recurso ordinário constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em decisões nos remédios constitucionais mais clássicos. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Lembrando que a ação popular não tem foro, prerrogativa de foro, e a ação civil pública é no local do dano. Então, não entra ação civil pública nem ação popular. Então, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e mandado de injunção decidido em única instância pelos tribunais superiores. Vamos lá. Quem são os tribunais superiores? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Então, Superior Tribunal de Justiça Militar. Então, STM aqui, ó. O Superior Tribunal de Justiça Militar, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. Quando esses, nas suas competências originárias, julgarem mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção, dessa decisão denegatória, então ela tem que ser denegatória, ela não pode ser a decisão que concede o direito. Se ela denegar a ordem pedida, nesse caso é cabível recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de cabimento? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção julgados em única instância com decisão denegatória pelos tribunais superiores. Artigo 102, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. O segundo caso de competência, então são dois casos de competência do STF. O segundo caso é o caso de crime político. E esse é um caso interessante, seja para uma peça ou também para uma questão que pode cair na prova da OAB ou em um concurso público. O que é importante? Aqui eu tenho um salto. A Constituição ela entendeu que há uma determinada importância para o caso dos crimes políticos. Quem julga os crimes políticos em primeira instância? Se você abrir a sua Constituição aí no artigo 109, inciso 4º, você vai verificar que é competência. Então, artigo 109, inciso 4º, você vai verificar que é competência da Justiça Federal. Então, os juízes federais vão julgar os crimes políticos em primeira instância. E em segunda instância, se dessa decisão cabe o quê? Recurso ordinário constitucional para o STF. E aqui não há menção nenhuma à decisão denegatória. Aqui diz, da decisão que julga crime político, cabe recurso ordinário constitucional para o STF. Artigo 102, inciso 2º, a linha B. Lembrando que é preciso fazer remissão, então, também ao artigo 109, inciso 4, que diz que é competência dos juízes federais, e dessa decisão que julga em primeira instância, cabe recurso ordinário constitucional. Mas não é da esfera civil, é caso de crimes políticos. Então, dentro da esfera dos crimes políticos, essa é uma exceção de salto de jurisdição, salto de competência, então, direto para o STF. Pois bem, depois de dito isso, o que nós temos? Nós temos a competência do Superior Tribunal de Justiça. Competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do ROC. Artigo 105, inciso 2º, alíneas A, B e C. Então, artigo 105, inciso 2º, alíneas A, B e C. O que é importante? Na linha A e B diz que das decisões de competência originária dos tribunais de justiça e dos TRFs,
Então, alíneas A e B do artigo 105, inciso 102, artigo 105, inciso 2º, alíneas A e B, diz que é competência do Superior Tribunal de Justiça das decisões de única instância dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça em sede de habeas corpus e mandado de segurança. Então, habeas corpus e mandado de segurança. Vamos lá, então, habeas corpus e mandado de segurança, que ações que tenham sido denegatórios. Então, com decisões denegatórias, ou seja, não basta que tenha sido concedido direito. Se foi concedido direito, não é cabível o ROC. Aí pode ser cabível o recurso especial, recurso extraordinário. Mas a decisão tem que ser denegatória. Então, das decisões que denegam habeas corpus, a ordem do habeas corpus e do mandado de segurança, em sede de competência originária dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça, cabe recurso ordinário constitucional. Então, desses acordos não cabe apelação, cabe recurso ordinário constitucional. Então, em sede de habeas corpus e mandado de segurança de competência originária, o cabimento é do ROC para o STJ, quando a decisão vier dos tribunais regionais federais e do tribunais de justiça. Artigo 105, inciso 2º, alíneas A e B da Constituição Federal. Ok? Então, nós já tracejamos ali esse primeiro passo da competência. E aqui também temos um outro caso de salto de jurisdição. Ali, como nós vimos no caso do Supremo Tribunal Federal com relação ao crime político, na competência do STJ também foi inserido um caso de salto de jurisdição. Qual é esse salto? É no caso, nos processos em que litigarem como partes opostas, então, quando tiverem de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro lado, município ou pessoa natural brasileiro ou estrangeiro domiciliada no Brasil. Então, nesse caso, qual é a competência? Quem aprecia os casos em que tenham ali brasileiros ou municípios? Então, lembrando, quando envolver a União ou o Estado, é competência do STF. Se você abrir lá o artigo 102, você vai verificar lá que é competência do STF. Mas quando envolve exclusivamente, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa natural, residente ou domiciliada no Brasil. Então, pode ser brasileiro, desde que a pessoa seja domiciliada no Brasil. Brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro domiciliado no Brasil. Então, nesse caso, a competência para apreciar em primeira instância é da Justiça Federal. Se você abrir também o artigo 109, inciso 2º, você vai verificar essa competência. E dessa decisão, cabe o quê? Cabe ROC para o Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal. E esse ponto, então, o ponto da competência, se você vê que é super importante, porque da competência decorre todos os próximos atos com relação ao recurso ordinário constitucional. Pois bem, dito isso, qual que é o ponto importante agora? Nós já verificamos as hipóteses. Então, no caso de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data, julgado pelos tribunais superiores, ou casos de crimes políticos, competência do STF. Casos de mandado de segurança e habeas corpus de competência originária dos tribunais de justiça ou dos TRFs, de decisão denegatória, cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. E nos casos em que litigarem de um lado município ou pessoa natural brasileiro ou estrangeiro domiciliado aqui no Brasil contra Estado estrangeiro ou organismo internacional, competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar as decisões de primeira instância da Justiça Federal, artigo 109, inciso 2º da Constituição Federal, ok? Então, já identificamos as hipóteses. Pois bem, vamos avançar. Legitimado ativo tem que ser denominado recorrente. Então, é recorrente o legitimado ativo, legitimado passivo vai ser o recorrido. Quem é o recorrente e quem é o recorrido? Vamos lá.
recorrente é quem se beneficiou daquelas decisões ali julgadas pelos tribunais em única instância, ou pela aqueles casos de primeira instância excepcionais, né, que nós vimos. Esses são aqueles que se beneficiaram da decisão, são os recorridos, ou seja, aqueles que tiveram uma decisão favorável. Os recorrentes foram aqueles que, ainda que parcialmente, tiveram a decisão denegada. Então, da decisão que foi denegada, a decisão denegatória, aquele que, ainda que parcialmente, foi sucumbente, seria cabível ali o recurso ordinário constitucional. Então, recorrente é quem foi sucumbente, quem teve uma decisão desfavorável. Sucumbido, ou no caso, recorrido, é aquele que se beneficiou da decisão impugnada. Pois bem, então nós temos na linguagem tribunal aquo, aquele que prolatou a decisão, e o tribunal ad quem, aquele que vai analisar as razões do recurso ordinário constitucional. Quais são os dois provimentos do recurso ordinário constitucional? Antes disso, o que é importante? O recurso ordinário constitucional, nos termos do artigo 1028 do CPC, se você abrir o artigo 1028 do CPC, ele tem ali o espelho para dizer que a peça ela é muito próxima daquilo que é o modelo da apelação. Então, assim como a apelação impugna a sentença, as decisões de competência originária previstas pelo recurso ordinário constitucional são impugnadas pelo ROC. E ela vai ter idêntica função. Qual que é a idêntica função? Primeiro, vai ter por objeto obter a reforma da decisão quando se tiver diante de um error in iudicando, ou seja, erro de interpretação, aplicação do direito pelo tribunal aquo, e error in procedendo, quando houver o tribunal aquo não tiver observado questões de processo, questões de continuidade do processo ali que interferiram no resultado útil desse processo. Então, quando houver erro de procedimento, o tribunal anula a decisão e remete para que o tribunal aquo prolate novo acórdão. Então, esse é o caso de anulação. E o caso de reforma? O tribunal ad quem, verificando que houve um erro de interpretação, ele substitui o provimento por uma nova decisão. E essa nova decisão passa a ser o sentido definitivo do processo de objeto do ROC, ok? Então, reforma, erro in iudicando, erro de interpretação, aplicação de direito. Anulação, erro de procedimento, error in procedendo, ok? Tranquilo para vocês. Requisitos extrínsecos são aqueles gerais dos recursos. Preparo, então, custas processuais, artigo 1007, a regra dos recursos, ressalvados embargos de declaração e também o agravo para destrancamento de recurso especial extraordinário. Em regra, todos os outros recursos possuem custas processuais. Preparo, artigo 1007, regra geral do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Qual é a exceção? Quando a pessoa for beneficiária da justiça gratuita. Porém, se você está fazendo um concurso público ou uma prova, se o seu problema não falar nada sobre justiça gratuita, você não vai criar dados, você não vai inventar, você vai buscar ali a melhor resposta. Qual a resposta? A resposta no sentido de que vai julgar, vai colocar o preparo, vai fazer menção à juntada das custas. Tempestividade é o segundo requisito extrínseco. Prazo, 15 dias, regra geral dos recursos, retirante os embargos de declaração que são opostos em 5 dias. Regra geral, parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Requisitos intrínsecos, os básicos. Inconformismo, então, tem que ter uma decisão desfavorável. Cabimento, que impugna acórdão das decisões objeto do próprio ROC estabelecidas no artigo 102 e no artigo 105, ambos nos incisos segundos dos respectivos artigos da Constituição. Pedido de nova decisão, então provimento de reforma ou de anulação, e importante, fazer menção ao direito violado, direito material ou direito processual. Qual que é a estrutura da peça? Então, aquilo que nós falamos, né? Artigo 1028, parágrafo 2º e 3º,
diz que a peça ela é idêntica. Então, nós já dissemos que a peça é idêntica à apelação, tem peça de interposição e peça de razões. A peça de interposição ela é feita diretamente ao presidente do tribunal que decidiu, então o tribunal ACO. Então, existe a peça de interposição feita diretamente para o tribunal ACO, nos termos do artigo 1028, parágrafo 2º, e vai ser aberto o prazo, depois de recebida o recurso, para que a parte contrária se manifeste ou apresente contra-razões no prazo de 15 dias. Está lá também tudo no parágrafo 3º do artigo 1028 do CPC, ok? Então vamos lá. É feita essa peça de interposição, qualificação, fala ali do preparo, da tempestividade, pede a intimação da parte contrária para contrarrazoar e a remessa das razões para o tribunal adquirente. Então, se for Tribunal de Justiça TRF, para o Superior Tribunal de Justiça. Se for dos tribunais superiores, para o Supremo Tribunal Federal. Peça de razões. Então, na peça de razões, você vai fazer o breve resumo do processado. Então, vai contar a história do processo. Vai ter a parte específica do direito, que é a parte das razões propriamente dita. Razões em sentido estrito sensu, que são as razões de reforma ou de anulação. Então, ali você vai expor o direito violado e por que a interpretação do direito foi equivocada ou patente erro de procedimento que vai ensejar na anulação. Então, reforma ou anulação, você vai expor as razões apontando o direito violado. Se nós estamos falando de recurso ordinário constitucional e estamos falando também desse recurso nos remédios constitucionais, é óbvio que você vai ter que fazer menção aos artigos da Constituição Federal que foram violados. E, no final, vai pedir o conhecimento e provimento sempre. Lembrando, requisitos extrínsecos permitem o conhecimento. E os requisitos intrínsecos agregados à interpretação adequada e à tutela jurisdicional adequada ensejam ali o provimento total ou parcial do recurso. Então, conhecimento e provimento para qual fim? Para reformar ou anular, garantindo o quê? Garantindo algum determinado direito. Então, é preciso especificar tal situação. Lembrando que no mandado de segurança não temos honorários advocatícios, mesmo em sede recursais. Artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Então, é importante. Não adianta você pedir que mesmo que seja dado aí em primeira instância ou mesmo em instância superior, não vai ser revertido não vai ser concedido em esfera recursal ou vai ser reformado tal concessão. Não é cabível. Artigo 25 da Lei 12.016 e súmula 105 do STJ, ok? Vamos lá. Em regra, também no procedimento, não há juízo de admissibilidade. Então, se aplica a mesma admissibilidade da apelação. Então, artigo 1028, caput do CPC, combinado com o artigo 1011. Então, ali o artigo 1028 diz que se aplica as regras de admissibilidade da apelação. Lembrando que o Código de Processo Civil, ele restringiu ali o primeiro juízo de admissibilidade, ele não é mais feito. O Código Buzaide, Código 73, ele previa essa possibilidade de que o juiz de primeira instância na apelação, ou mesmo o tribunal ACO, no caso do Roque, fizesse ali o juízo de admissibilidade, verificando ali requisitos extrínsecos. Com o Código de 2015, essa regra foi revogada, essa situação, houve a derrogação de tal regra e não houve essa renovação no Código de 2015. Inclusive para o recurso especial e recurso extraordinário. Tanto que o código teve que ser alterado nesse sentido para reinserir a necessidade de juízo de admissibilidade no recurso especial e recurso extraordinário. Então, só apenas nos recursos excepcionais é que há o juízo de admissibilidade. Nos recursos chamados ordinários ou recursos, nesses recursos mais gerais, eles não se aplicam à regra do juízo de admissibilidade. Não há juízo de admissibilidade pelo Tribunal ACO. O juízo de admissibilidade é feito pelo Tribunal Adquem, quando da análise do caso pelo relator.
Ok? Então, não há juízo de admissibilidade. Artigo 1028, caput, combinado com o artigo 1011 do CPC. Efeito devolutivo é o mesmo da apelação. Tantum appellatum, a máxima latina, tantum appellatum quanto devolutum. Ou seja, se devolve ao tribunal tanto a matéria de fato quanto a matéria de direito, para o tribunal que vai prolatar a decisão. Nos termos do artigo 1013 do CPC, assim como na apelação, então como essa parte é aplicável, o artigo 1013 vai se devolver para o tribunal a análise tanto de matéria de fato quanto matéria de direito. Efeito devolutivo amplo. Então, recurso ordinário constitucional tem o mesmo efeito devolutivo amplo da apelação. Tanto um appellatum quanto devolutum. Efeito devolutivo amplo. E o efeito suspensivo tem igual a apelação? Em regra, não. A regra é que, como o código não previu o efeito suspensivo, não é possível pensar que o recurso ordinário constitucional tem em regra o duplo efeito. Não, é preciso que a parte, caso queira ou caso verificado circunstâncias que exijam ali a suspensão da decisão ou uma adoção de uma medida necessária, que peça a suspensão da decisão e, via de consequência, também a tutela antecipada recursal. Então, recurso ordinário constitucional com pedido de efeito suspensivo ou com tutela antecipada recursal. Fundamentos. Parágrafo 3º do artigo 1012, então se aplica esse fundamento para os casos ali como os casos de apelação sem efeito suspensivo. Então o recurso ordinário constitucional não tem efeito suspensivo, se aplicando ali de igual forma o parágrafo 3º do artigo 1012 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 932, inciso 2º. O que diz o artigo 932, inciso 2º? Que o relator, ao despachar, ele vai decidir sobre o efeito suspensivo ou sobre a tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente, ok? E o Ministério Público? Vamos para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje. O Ministério Público, ele participa do procedimento do recurso ordinário constitucional? É óbvio que ele participa. Primeiramente, no âmbito dos remédios constitucionais, quase todos os remédios constitucionais em que o Ministério Público não é parte, ele participa. E também o artigo 178, inciso 1º do CPC, diz que os processos que envolvem interesses sociais, o Ministério Público vai participar. Então, nós temos aqui o artigo 178, inciso 1º do CPC, estabelecendo que o Ministério Público irá participar de todos os processos que envolvam interesse social. E nos recursos, nos recursos dos remédios constitucionais, onde eu encontro na legislação específica ali, professor, a previsão que o Ministério Público participa. Então, nós vamos na Lei do Mandado de Segurança, artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, então, artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, ali diz que o Ministério Público participa do processo do mandado de segurança. Então, mutatis mutandis, se ele participa em primeira instância, também participa em segunda instância ou numa instância recursal. O habeas data, de igual forma, artigo 12 também da lei número 9.507, artigo 12 da lei 9.507. Artigo 12 da Lei 9.507, de 97, estabelece ali a participação do Ministério Público no processo do habeas data. Artigo 12 da Lei 9.507, de 97. E no mandado de injunção, ali também está previsto o artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Então, esses são os elementos e a formação do recurso ordinário constitucional. Meus queridos, meus amados, meus amigos e minhas amigas. Essas são as lições que eu queria trazer para vocês acerca do recurso ordinário constitucional. Espero que aproveitem e leiam ali com calma o artigo 102, inciso 2º e o artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal e também os artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil. Eu desejo a vocês um forte abraço e bons estudos!